Vou relembrar os irmãos da mensagem de domingo. A tônica foi Isaías, que o irmão Márcio leu. Isaías 6. A outra foi onde o pastor leu. Quem lembra aí onde o pastor leu? Domingo passado, 3 dias atrás. O livro foi o Êxodo. Vou deixar os irmãos lembrar em casa, viu? Lembrar em casa. Isaías, eu li aqui de novo, e o que diz que eu não vou pregar, vou relembrar a mensagem com os meus olhos, viu? Como foi que eu entendi, como foi que eu entendi a mensagem. Sempre eu medito no que eu escuto. E o que Isaías disse aqui? Muitas das vezes nós escutamos tudo e não ouvimos nada. Nós enxergamos tudo e não vimos nada, viu? Está tudo às escuras. Está tudo às escuras. Às vezes nós estamos no lugar e não estamos no lugar. Nosso corpo está aqui, nossa mente está. Isso é paradoxo, viu? Às vezes nós estamos aqui e não estamos. É isso que Isaías está pregando aqui. Às vezes você está aqui fisicamente, mas emocionalmente não está. Está em algum problema lá atrás. Está em alguma lembrança triste ou lembrança alegre, ou em algum evento que você desejava ter participado em vez de estar aqui na igreja. Às vezes está longe, você não está aqui. Isso é paradoxo, Isaías está dizendo. Às vezes nós estamos vendo, não estamos vendo. Esse povo me ouve, mas não me escuta nada. Isso que Isaías está dizendo. Esse livro do profeta Isaías é um paradoxo. Paradoxo significa que não é uma contradição. Não é uma contradição. Quando ele diz que às vezes nós estamos enxergando, não estamos vendo. Nós estamos escutando, mas não estamos ouvindo. Isso é paradoxo. A Bíblia é cheia de paradoxos. Às vezes Jesus disse dessa forma: aquele que é pobre aqui, que é rico lá. Aquele que chora é o que é feliz. Eu sou pecador, mas sou amado. Tem como ser pecador e ser amado. É isso que ele está dizendo. E o profeta Isaías era um desses profetas messiânicos. Do capítulo 1 ao capítulo 5. Os irmãos vão encontrar as mensagens de Isaías. Os irmãos vão ver que ele sempre está apontando para o povo. Capítulo 1 ao capítulo 5, a mensagem que ele usa é: ai de vocês, bando de incircuncisos, ai de vocês, bando de pessoas malvadas, ai de vocês por isso, ai de vocês por isso. Do capítulo 1 ao capítulo 5, era um homem de Deus, mas que não tinha encontrado com Deus ainda, porque geralmente é assim que acontece conosco. Enquanto nós estamos na igreja, se você é aquela pessoa que eu julgo que, se você é aquele tipo de pessoa que se acha tão bom, tão santa, eu acredito que o Evangelho não tocou a sua vida ainda. Aquela pessoa que diz: mas eu não faço nada de errado, estou na igreja todo dia, contribuo com dízimo, com oferta, não bebo, não fumo, não ando pelo mundo por aí, no meio dos devassos. Eu sou uma pessoa santa. Eu acredito no meu fundo do meu coração que o Evangelho não te alcançou ainda, mesmo que você é um crente, um pregador, um pastor. Quando você se olha e se enxerga dessa forma, é porque o Evangelho não te encontrou ainda. Não te encontrou. Você tem ele superficialmente. Isaías estava dessa forma. Do capítulo 1 ao capítulo 5, ele apontava para o povo: ai de vocês, malvados, ai de vocês que não seguem o caminho de Deus, ai de vocês que estão levando a vida de qualquer jeito. E ele sempre apontava para os seus ouvintes, para as pessoas que ele levava a mensagem de Deus. E como ele citou aqui, esse aqui é o maior encontro que ele teve, o maior encontro de Deus agora, que vai mudar a vida dele. Ele começa narrando com uma tragédia, porque nós, seres humanos, embora nós sabemos que todos que estão aqui vão passar pela morte, e nossos entes queridos, às vezes um vai primeiro do que nós, mas nós também vamos passar pela morte. Embora você está aqui na igreja, eu estou preparado pela morte, mas quando ela bate na sua porta, você desmorona. Quando ela nos surpreende, você desmorona, mesmo você sabendo
Às vezes tem um ente querido seu lá no hospital, já com a idade avançada, está doente, e os médicos não vai ter jeito. Você está aqui firme, orando, mas quando a morte bate na porta, você desmorona. Porque embora nós falamos que estamos preparados, não estamos preparados para a morte. Isaías agora começa a narrar a melhor mensagem, o maior encontro que ele poderia ter na vida com uma tragédia. Ele começa a narrar agora a mudança da sua vida com uma tragédia, porque ele era parente desse rei Uzias. Talvez estava subindo uma indagação no coração de Isaías, porque até agora ele começa a narrar dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, ele apontando para ele, eu vi ao Senhor assentado num alto, muito alto e sublime trono. A vida de Isaías estava um caos aqui, e Deus sentado num trono tranquilo. Isaías narra, imagine o que estava passando no coração do profeta. Ele estava subindo para o templo, ele estava fazendo a coisa certa, a vida dele estava um caos, e ele foi para o templo, com uns pensamentos na sua cabeça, talvez até dizendo para ele mesmo, nos seus pensamentos: eu vou desistir. O homem agora morre, porque o rei Uzias, ele abria as portas, era um homem que atendia os homens de Deus, as portas do palácio eram abertas para todos os profetas, e lá era um rei que trabalhava bem, que ajudava os pobres, os necessitados. Isaías deve ter pensado: como tanta gente ruim em Israel, justamente um rei bom morre. A indagação que estava subindo no coração de Isaías era essa. Imagine ele andando para o templo agora pensativo: o que eu vou fazer agora? Porque apesar de ele ser um profeta, ele não tinha intimidade com Deus. Profetizava, mas aqui no capítulo 6 que ele se encontra com Deus. No capítulo 6, no capítulo 1 ao capítulo 5, ele nunca tinha encontrado com Deus. Ele começa a narrar essa história, essa mudança de vida dele com essa tragédia, essa indagação. Talvez ele senta lá, entra no templo, como nós estamos aqui hoje, se ajoelhando e olhando para dentro de si mesmo, se examinando, vendo tudo aquilo que já estava acontecendo na vida dele, dizendo: não vai ter como eu prosseguir mais, vou desistir, vou entregar agora a minha carteirinha de profeta para o sumo sacerdote. Não tem como eu prosseguir mais, eu não vou ter mais acesso agora ao palácio. Porque Isaías estava apegado, como muitas pessoas, estava se apegado a um parente que tinha posição social. Ele estava seguro no que ele tinha do parente, na estabilidade financeira. Ele estava seguro disso. Por isso que ele nunca teve um encontro com Deus, como muitas pessoas. Está na igreja: não, eu tenho um salário bom, eu tenho um emprego bom. Ele está seguro naquilo. Isaías estava dessa forma, estava seguro com a posição do seu parente. Ele era um parente direto de Uzias. Ele começa a narrar serafins. Aqui ele exagera, ele diz: serafins estava acima de Deus. Não tem nada acima de Deus. No original diz que estava de frente, do lado. Os rabinos mais estudiosos lá de Israel diz que a distância de um serafim para o outro, de um serafim aqui, lá para o outro serafim, é cerca de 14 mil quilômetros. Exatamente no centro aqui está o trono de Deus. Imagina o tamanho da sala do trono. Um serafim daqui, como se fosse daqui lá em Portugal. A distância de um serafim para o outro. Essa era a distância. E no centro aqui está o trono de Deus. Ezequiel diz que é um trono que tem rodanas. Ele se movimenta, não é um trono fixo, parado. Não é um trono que fica parado. Ele se movimenta quando um adorador se prostra. Imagina um adorador está aqui no Brasil, o trono dele está voltado lá para Israel, mas quando o adorador se movimenta aqui na Catedral Nova Vida, o trono de Deus se movimenta em direção àquele adorador. É assim que funciona o reino de Deus. E Isaías agora olha e vê na linguagem dele, ele diz que serafins estavam lá, e cada um tinha
6 asas. Como eu citei aqui, é a primeira vez que essa palavra, aqui é um ser de quarta grandeza. É anjos, arcanjo, querubim e serafins. Um ser de quarta grandeza. Tem outras 6 hierarquia acima dos serafins. 6, tem mais 6 ainda. Mais 6 hierarquia. Então Isaías vê ali a quarta grandeza. Um serafim todo de fogo. O corpo dele é como se fosse um redemoinho de fogo, numa velocidade estonteante. Não consegue frear. Não consegue frear. E ele olha e vê eles, serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. Por quê? Porque aquele ser, apesar de ser tão santo, eles tinham consciência que o mortal não estava vendo eles lá em cima. E eles cobriam a santidade deles aqui nos pés. E os pés simbolizam santidade. Santidade. Aquele ser, quando ele estava aqui, olhando um para o outro, ele não estava olhando para o profeta, ele estava olhando para o outro com o rosto coberto aqui e dizendo, Kadosh. E o outro lá respondia, Kadosh. O outro respondia, Kadosh, Adonai Sabaoth, Melohol Haeret Kavod. Porque ele estava falando em hebraico, porque Isaías, ele entendia a linguagem dos serafins. Estava olhando um para o outro. Quando eles perceberam, tiveram consciência que o mortal estava vendo ele, eles cobriam os pés, porque se Isaías tivesse visto os pés dele, Isaías morria na hora. Na hora. Porque os pés simbolizam a santidade. E quando João viu Jesus lá, ele disse, os seus pés são como um latão reluzente. Ele caiu, ele disse, eu caí como morto, ele morreu. Aí Jesus foi lá, porque ele viu os pés de Jesus, simbolizando a santidade, ele cai morto. Jesus foi lá e ressuscitou João de volta. A santidade. Lâmpada para os meus pés, Davi disse, é as tuas palavras, as palavras do Senhor. E quando ele viu aqueles serafins, ele pôde contemplar 2 asas eles voando e 2 cobrindo o rosto, porque o rosto simbolizava aqui os anos de Jesus aqui como sacrifício vivo, como sacrifício, rosto de homem, ele já venceu o sacrifício, morreu por nós na cruz, para dar essa oportunidade. Esse aqui é considerado um profeta messiânico, porque de uma forma miraculosa, ele profetizou o nascimento, o sofrimento e a glória do Messias, sem ele nunca ter visto Jesus nascer. Ele escreve lá no capítulo 53, dizendo assim, quem deu crédito? Ele estava vendo a nossa geração de hoje, no capítulo 53, ele vendo a nossa geração de hoje, diz, quem deu crédito à nossa pregação? Ele profetizou muitos anos na frente, ele estava vendo nós aqui, pregando a mensagem de Deus, ele disse, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor? Ele diz, porque ele foi subindo como um renovo. Quem crê na palavra do Senhor Jesus vai subindo como um renovo. Ele diz, quem crê verás a glória de Deus. Ele foi subindo como um renovo, como uma aparência, não tinha aparência, ele diz, nem formosura. Se ele entrasse aqui na Catedral Nova Vida, nós olhávamos para ele, nenhuma beleza tinha nele para que nós o desejássemos. Era desprezado, mas indigno entre os homens, de dores, experimentados nos trabalhos, onde quem os homens se escondiam o rosto, tinha vergonha dele. 53. Os homens tinham vergonha de Jesus. Até hoje, muitos crentes têm vergonha de andar com a Bíblia dessa aqui na mão. Tem vergonha de ir lá no supermercado e dizer, Pai do Senhor, irmãos. Jesus disse, essa geração adúltera que se envergonha de mim, naquele dia eu vou me envergonhar diante de meu Pai e dos santos anjos, desses santos aqui. Uma geração cruel e adúltera, se envergonha de mim, tem vergonha de mim. Escreveu isso lá em Mateus. Naquele dia que eu se levantar com meu Pai no juízo, eu vou também me envergonhar deles, diante do Pai e dos santos anjos. Vou me envergonhar. Porque a maior honra que nós temos aqui na terra é servir Ele. Servir Ele, ele disse, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, 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 é a eternidade. Você pode estar imaginando, mas que prazer, que vantagem é essa? O que ele sente em falar santo, fica santo, 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 porque ele se sustenta pelaquilo que eles falam. É a mesma coisa, nós estamos um dia inteiro trabalhando, sem comer, quando chega de tarde, nós vamos comer aquela comida, entra um sabor delicioso, a água, que nós ficamos um dia sem beber, a água fica mais doce. É esse prazer que ele sente de ficar santo,
santo. Às vezes nós passa o dia inteiro, nem lembra de Deus, e tem lá anjo, arcanjo, querubim, serafim, 24 anciãos dizendo o tempo todo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais, olha aqui, olha o arranjo divino que Deus fez aqui. Porque Deus, naquele momento, Ele estava preparando a vinda de um serafim pela primeira vez aqui na terra. Deus estava, enquanto Ele conversava com Isaías ali, Ele estava preparando o cenário para que o serafim voasse de lá e viesse aqui na terra. Porque se um serafim, Deus não preparasse, se fosse possível, uma peninha de um serafim deslocasse da asa dele e caísse aqui na atmosfera, o universo todo explodia de tanta glória que ele tem. Não pode vir. A única vez que um arcanjo, querubim, veio aqui na terra foi quando Deus criou ela e Ele expulsou esse querubim de lá, e ele se chocou com a terra e a terra se dissolveu. Quando esse querubim se chocou, que é Satanás, foi a única vez um ser dessa grandeza desceu. Quando ele se chocou, que a ciência chama de Big Bang, a explosão do universo não foi uma explosão, foi o anjo se chocando com essa terra. Teve essa explosão. E Deus aqui agora, o profeta vendo essa visão extraordinária da sua vida, ele disse: e os umbrais das portas, ele estava aqui no templo de Salomão. Apesar de Salomão construir um templo lá no céu, é conhecido como o templo de Salomão. Os anjos, quando se referia a esse templo, ele falava lá no templo de Salomão. Era assim que os anjos se referiam a esse templo. Era tão estudioso, tão estupendo, que vai ser construído novamente lá em Jerusalém, agora no início desse século, que é o preparo para o anticristo. Foi construído 2 vezes, foi destruído. A glória era tão grande. E Isaías aqui nesse templo agora, ele diz que aqui ele teve um arrebatamento de sentido, visão, tato, olfato e paladar. Ele teve um arrebatamento de sentido. Mas quando ele viu, nesse versículo 4, os umbrais do templo que ele estava aqui na terra se mexia de um lado para o outro. Enquanto o serafim de cá falava santo, o templo mexia para cá. Quando o outro falava santo de cá, o templo mexia para cá. Era um templo flexível. De acordo com a voz do serafim, o templo ficava mexendo. O templo, é isso que ele está falando, porque o adorador, ele tem a flexibilidade de, quando ele está na presença de Deus, ele se dobrar no chão e começar a adorar a Deus. Isso é o papel do adorador. Os umbrais da terra, das portas, se moveram com a voz daquele que clamava, só com a voz do serafim. O serafim Kadosh, o templo balançava para cá, o outro respondia Kadosh, e não se quebrava as colunas. Salomão foi tão inteligente que ele fez de forma flexibilidade. Moisés treinou um homem 39 anos para ser o sucessor dele, Finéias. Quando ele foi escolhido, Deus falou: não, é Josué. Moisés poderia ter dado mais. Josué não tem 1% de preparo do que Finéias tem. Mas Deus disse: mas Josué tem o que eu preciso: flexibilidade, ele é sensível. Ele não tem o preparo de Finéias, não tem toda a formação de Finéias, mas ele tem flexibilidade. É isso que eu preciso, flexibilidade. E o tempo se movia para cá, e ele continuou dizendo: então disse eu, olha o que ele disse aqui: ai de mim. Ele ficava só: ai de você, ai desse povo adulto. Agora aqui no capítulo 6, quando ele encontra com Deus, porque geralmente é isso que acontece, quando eu me encontro com Deus, eu não julgo mais meu irmão, eu olho para dentro de mim. O discípulo, a porventura sou eu, Senhor. Ele estava diante de Deus agora, não estava julgando. Deve ser aquele traidor ali. Eu nunca suspeitava dele desde o princípio, mas diante de Deus eu não aponto dele, eu olho para dentro de mim. Porventura sou eu um traidor? A Isaías olha para dentro dele e diz: ai de mim. Agora ele diz: ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuro. Era um profeta de Deus, mas da boca suja. A boca suja, profetizava, como muitos profetizam. Está cantando aqui, está pregando aqui, quando termina o culto vai falar mal do irmão, do pastor, vai falar mal do pregador. O irmão cantor está afinado
demais, eita. Era um profeta de Deus, mas da boca suja. Tem muitos impuros, e habito ainda, eu disse, habito no meio de povo de impuros lábios também ainda. Um profeta de Deus, um homem que profetizou 5 aqui, e aqui no capítulo 6 ele já estava querendo desistir, só estava em 10% do ministério dele, ainda tinha mais 60 capítulos para escrever ainda. E muitas pessoas que não pegou nem o cajado direito ainda, já está aqui pensando em desistir. Aí ele continuou: ai de mim, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Havia impureza, mas um dos serafins ao preparo, lembra que os irmãos foi lido aqui, Edson? No ano, vou ler o capítulo, versículo 1. No ano em que morreu Euzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e muito sublime trono, e o seu sequido, sua glória encheu o templo. Sequido era a água das vestes dele. Deus está lá no trono, no céu dos céus, e a água da roupa dele, a água da orla, o manto que ele estava sentado no trono, foi descendo. Esse aqui era o buraco que Deus estava preparando para o serafim descer nesse buraco. Estavam preparando, e é aquela água do vestido de Deus. Imagine a grandeza dele, só a água dele foi entrando na nossa atmosfera e chegou no templo de Salomão e encheu o templo de glória. Imagine, os cientistas dizem que tem o céu que nós estamos vendo, o céu dos pássaros, o céu azul, e tem o céu do céu, que é onde fica esse céu azul, as principados e potestades. Quando os principados e potestades, imagina eles viram a água das vestes de Deus entrando, eles tinham que abrir ela, porque a glória estava passando, a glória de Deus, para entrar aqui na atmosfera. Nenhuma principado e potestade de Satanás, e nem disse lá Daniel, os príncipes da Pérsia estão aqui no ar impedindo da oração. Quando eles viram aquela água de Deus entrar ali, eles tiveram que abrir alas, porque senão todos eram fumigados pelo fogo, de tanta glória de Deus. Aquela água foi o preparo que Deus estava fazendo, nos preparando para que o serafim pudesse voar de acordo com aquela glória e visse lá e tocasse nos lábios de Isaías. Foi aquilo que Deus preparou. Era um preparo todo que Deus estava preparando. Enquanto ele estava conversando com o profeta, a glória dele estava vindo, fazendo um caminho. E aquele ser, apesar de ser um ser todo de fogo, numa velocidade situante, se ele chegasse aqui, explodia todo o universo. Ele chega e disse assim: que eu peguei um Atenais. Ele, sendo um ser de fogo, não podia tocar no fogo que existia lá no céu. Imagine a glória desse fogo. Um serafim, um ser de fogo, não podia tocar no fogo. Ele teve que pegar um Atenais, pegar uma brasa desse fogo. Esse fogo que simbolizava o Espírito Santo. O Espírito Santo. Daí eles estavam profetizando. E disse: aquela água mudou a vida de Isaías quando aquela glória chegou. Olha o tanto que é bom você conhecer as Escrituras Sagradas. 700 anos depois da morte do profeta, Jesus estava entrando na cidade de Cafarnaum. 700 anos depois, Jesus entrando na cidade de Cafarnaum, e tinha uma mulher que já tinha 12 anos que sofria um fluxo de sangue. Conhecedora, era uma judia, conhecedora das profecias de Isaías. Ela conhecia, ela lembrou, quando ela viu Jesus entrar ali, sendo aclamado: Hosana, santo, santo, o povo aclamando ele, ela lembrou de Isaías. A beirada da roupa de Deus mudou a vida de Isaías. Ela disse: se eu tocar nele, eu vou ser curada. Ela lembrou: se eu apenas tocar na orla dele, a beiradinha da roupa mudou a vida de Isaías. Então, se eu tocar no manto dele, eu também vou ser curado. E ela fez isso. Todos os cultos, nós estamos com o Espírito Santo aqui para tocar nele. Toca nele, cada um do seu jeito. Você vai tocar nele, mas não pode sair do culto sem tocar nele. Ele se aproxima dele aqui e diz: um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que é tirada do altar com antenais. E com ela tocou os meus lábios, tirou a impureza.
esse fogo do Espírito Santo, que simboliza hoje essa brasa, tirada lá, que está sofrendo, com gemidos inexprimíveis, para que nós possamos tocar nele, tirar toda a impureza. Viu que eu falei do paradoxo? Tirar toda a impureza que existe no nosso coração. Não é ser imaculado, como as pessoas, Leonardo da Vinci pintava os quadros dos anjinhos com uma coroa na cabeça, né? Não é ser imaculado, não é ser imaculado, mas ser separado, aprender a ouvir o Espírito Santo, que ele continuou dizendo aqui, as pessoas sem isso, elas vão escutar, mas não vão ouvir nada, vão enxergar, mas não vão ver nada, Jesus falou disso aqui, quando ele estava falando nas suas parábolas, esses serafins ser de fogo, que estavam voando do lado dele, que é um ser que é como se fosse hoje, eu até citei aqui na escola dominical para o jovem, que é coisas que demorou 300 anos para que o livro do Apocalipse entrasse nesse conjunto aqui da Bíblia, por causa do critério que eles usaram lá, que não podia ter misticismo, coisas de outro mundo. O serafim é dessa forma, é um ser cheio de olhos, tanto na sua cara, como nas suas asas, por dentro e por fora. A Bíblia diz que ele é todo cheio de olho. Se nós fôssemos olhar aqui nos olhos naturais, nossos olhos humanos, nós morreríamos na hora, ou ficava surdo, psicótico para sempre, de tanta, se nós olharmos com os olhos naturais, a feiura que é um serafim, um ser espiritual, e esse serafim que voava lá com os olhos, as suas 6 asas cheias de olhos, todas as asas dele eram cheias de olhos, por dentro e por fora. Imagine uma figura dessa, você se deparar com uma figura dessa aí na rua. O que aconteceria com a sua vida? Você vê o pitbull, já se perde de correr, né? O irmão não vem nem na igreja, muda até de volta. E os serafins, Isaías, quando viu esse ser, ele apontou para dentro de si mesmo, e disse: ai de mim. Ele viu que ele não falou do serafim, ele disse: eu vi o rei. Mesmo a imagem, mas a imagem que estava no trono era muito gloriosa. Ele disse: ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu vi o rei, o Senhor dos Exércitos. Eu vi o rei, o Senhor dos Exércitos. Por que isso? Por que o serafim cobriu os pés? Porque o serafim não tem misericórdia. Se Isaías visse, morria na hora. Mas eles estavam vendo o outro que era mais glorioso, que nem o serafim estava olhando para ele. E o mortal estava vendo. E o serafim não ousava olhar, cobriu o seu rosto. Naquele momento, eles não olhavam para aquele, apesar do serafim ser santo, mas quem estava no trono era mais santo do que eles. Mais santo. Os serafins, diz os judeus, na Bíblia de Israel, Tanaka, não é, eu até falei isso para o jovem, a Bíblia de Israel não é o Torá, como muitas pessoas pensam. O Torá é a Bíblia de Israel, o Pentateuco, não é a Bíblia. A Bíblia de Jesus leu foi o Tanaka, parece até uma palavra japonesa, né? Mas é a Bíblia de Israel, composta. O Torá é como se fosse a Constituição, não é a Bíblia, ela é separada da Bíblia. A Bíblia lá é o Tanaka. Diz os judeus que nessa hierarquia angelical, um ser humano é infinitamente menor do que um anjo. O salmista diz que nos comparou como se fosse um anjo. Ele exagerou aqui na tradução, João Ferreira de Almeida. Nós fez quase igual aos anjos, mas o ser humano, de acordo com essa Bíblia, é infinitamente menor, 7.000 vezes menor do que um anjo, um homem. Um arcanjo, imagine, é maior do que um anjo 7.000 vezes mais. Imagine de um homem para um arcanjo. O querubim é maior do que um arcanjo mais 7.000 vezes. Um serafim é maior do que um arcanjo mais 7.000 vezes. Imagine a distância que o homem está de um serafim. A distância. Qual foi o maior milagre que Jesus fez aqui? Porque a luta de Deus com Satanás era injusta. Porque Satanás é o querubim, um ser de terceira grandeza. Para Deus, está escrito no Apocalipse, vai derrotar ele com todos os seus anjos com um sopro. Qual é a maior humilhação
criação para Satanás. Aí Deus vai lá e cria um ser infinitamente menor do que ele. Para que quando nós resistimos a ele, é como se nós batêssemos na cara dele. Um ser humano mortal, uma carne aqui, resiste a ele, é como se nós socássemos a cara dele. Socasse. A única batalha que você vence fugindo dele é o pecado. Não lute contra o pecado. Você vence o pecado, isso que ele está dizendo, nós vencemos o pecado é fugindo dele. É a única guerra que você vence fugindo, é o pecado. Então resiste ao diabo. Tiago escreveu: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o ser humano infinitamente menor do que ele resiste a ele, ele fica mais endemoniado ainda. Mais endemoniado. Então é isso, é assim que nós vencemos ele. Quando ele levanta aquela tempestade, só ignora. Ignora, porque você só vai ter poder de parar uma tempestade se você conseguir dormir nela. Lembra de Jesus? O discípulo alvoroçado lá, Jesus dormindo. Se você não tiver poder, tranquilidade, a paz, a confiança para dormir no meio do caos, você vai ser vencido por ele. Quando você deitar e dormir aquele caos, você vai se levantar e dizer: aquieta-te, mano. Aquieta-te. Qualquer problema que você tiver na sua vida, se você está perturbado, você já foi vencido por ele. Então, se você tem a paz, se você tem paz, está um problema aqui, mesmo que você venha, vai destruir tudo, fica tranquilo. Porque nós temos um pastor, viu que eu falei aqui uma vez, e é isso que importa. Nós temos um pastor. Isaías disse: depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem? Como se Deus tivesse outra opção, não tivesse outra pessoa ouvindo. Viu que eu falei do paradoxo? Aí Deus olha para o céu e começa: a quem enviarei? Mas só tem isso aí ouvindo. A quem enviarei? Mas lá estava a divindade. Jesus ainda estava lá. Jesus respondeu. Jesus ainda estava lá, não tinha vindo ainda. Apesar de Isaías ter profetizado, ele levou sobre si. Olha o que Isaías fez aqui. Os judeus chamam isso de pleuroma. Pleuroma, você unir os tempos, cromos e o kairos. Eles fazem essa junção, chama de pleuroma. É você já viu que está escrito lá em Hebreus 11: a fé é o firme, é a certeza das coisas que se espera. O Isaías profetizou lá no capítulo dizendo: ele levou-os, capítulo 53, ele levou sobre si. Ele não tinha nem nascido ainda. Olha como é que ele via. Ele levou sobre si. Aí eu pergunto para os irmãos: o seu pecado é futuro ou é passado? Quando Jesus perdoou o meu pecado, eu já era nascido ou não? 2 mil anos atrás ele já me perdoou. É aqui que caem muitos calvinistas na predestinação. Eu não era nem nascido, meus pecados já estavam perdoados. Isaías profetizou dizendo assim: ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Ele não tinha nem nascido ainda. 700 anos depois ele nasceu. É assim que a fé age. É assim que a fé age. Eu tenho que ver, se eu quero uma coisa, eu tenho que pegar ela agora. Pegar ela agora. Se a fé é a certeza. A fé, se eu jogo para amanhã, não é mais fé, é esperança. Eu tenho esperança que isso aqui vai chegar. Eu tenho esperança aí, e você espiritualiza. Se Deus quiser, vai ser assim. Não é assim? Nós espiritualizamos. Se Deus quiser, não fiz espiritualizar, mas glória a Deus, aleluia. Aí espiritualiza mais ainda. Aí engia a cara toda, como se aquela sua expressão fosse poder. É a fé. Pela graça que o Senhor salva por meio da fé, não vem de nós. É um dom. É um dom que nós já alcançamos de Deus. A Isaías agora não tem mais nenhuma opção. Ele disse: envia-me a mim. Envia-me a mim. As forças deles foram restauradas todas aqui. Nesses 9 versículos. Toda aquela energia que ele tinha se esgotado ali, vendo seu parente, Deus nunca tinha usado ele, porque ele estava seguro ainda no poder. Estava seguro, e Deus não pode usar um homem. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não divide a glória dele com ninguém. Isaías estava lá titubeando entre 2 caminhos, na segurança do rei e na profecia. Então por isso que ele julgava o povo.
Ele julgava o povo porque ele estava dessa forma. Se alguém vir me enfrentar, meu parente vai me defender. Ele não acreditava em Deus, que Deus era por ele. Ele acreditava no rei. Eu profetizo, sou parente do rei. Se eu falar alguma coisa, as pessoas não gostarem e vir contra mim, eu levanto agora ali o anel, que eu sou um parente do rei, ninguém pode me tocar. Isaías estava seguro nisso. Estava seguro nisso. Por isso que a vida dele estava um caos. Por isso que nós olhamos para Deus. Às vezes nós estamos aqui perturbados, angustiados, esquecemos de olhar para Ele. Ele está lá no trono, sentado. Sentado. É só eu chamar. Até citei para os jovens dizendo que eu sou pai, eu tenho dois meninos. Se ele está com problema, às vezes o meu quarto é do lado deles. Ele não precisa ficar lá no quarto. Às vezes, se ele tiver algum problema lá em casa, dentro do quarto, dormindo de noite, tudo escuro, ele não, tem que se ajoelhar lá na cama e começar a dizer: ó, o magnânimo que está no quarto ao lado, me livre aqui dessa escuridão. É só falar pai. Falar pai, o pai pode dar no sono mais profundo que tiver, que desperta. Desperta. Não precisa ficar: ó, soberano pai que está do lado ali, do lado, outro quarto escuro. Não precisa. É só falar pai. Pai. Tinha um judeu que morava perto de casa, tinha um neto. Sempre, quando ele estava lá, dizendo Abba. Era costume dele, na hora que ele chamava Abba. Eu perguntava essa palavra Abba, o que significa? Papaizinho. Meu papai. A forma carinhosa de chamar papai. O filhinho dele chamava de Abba. 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 É isso que ele precisa, que nós se manifeste com ele, né? Dessa forma, como os pregadores nos ensinam a pregar: ó Deus soberano, Deus criador do universo, céus da terra, ó soberano criador. Não, é pai. Isso aqui era como se fosse bater na cara de um judeu, chamar Deus de pai. Por isso que eles, quando ele via Jesus, quando vocês forem lá, não fica soberano Deus como os hipócritas. Chega lá e fala pai. Pai. Se você falar essa palavra pai, engloba tudo. Todas as virtudes que tem. E você falar, quando você fala Abba, o trono de Deus se move. Embora está rodeado de querubim, serafim, os 24 anciãos prostrados. Mas quando um filho dele aqui levanta a sua voz e diz Abba, o trono que é aquela carruagem, e Ezequiel profetizou, se movimenta. Pode estar todas as milícias angelical, todos os anjos lá prostrados. Na hora que um cidadão aqui do reino de Deus se manifesta e fala Pai, o trono nada, todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins se voltam para esse adorador. Todo, o céu todo. Ele abandona tudo e volta para cá, só para atender essa palavrinha. Ele espera que nós se manifestemos para ele, se chegamos para ele dessa forma, não como um legislador, um juiz rigoroso, como pai. É assim que ele espera que nós se posicionamos diante dele, como pai. O filho, ele não precisa fazer muito esforço para chegar lá na casa do pai. A geladeira está cheia de Danone e iogurte. Hoje é que o jovem dessa geração toma, né? Todinho. Ele não precisa ir lá fazer se ajoelhar. Pai, vem aqui dentro da sua geladeira e peço todinho. Não precisa. O filho já chega e entra e pega, não é assim? Já chega e entra e pega. É assim que o filho se manifesta no dia do seu pai. É assim. Então está dessa forma. Então Isaías, ele começa narrando essa tragédia na sua vida. Tragédia. Com essa virtude que ele ia alcançar agora. Narrou a maior experiência que ele teve na vida, começando com uma tragédia. Uma surpresa, porque tem surpresa que nos impulsiona para frente, e tem outra surpresa que nos joga para baixo. Tem surpresa que nos joga lá na frente, e tem outras que nos paralisa, nos deixa travado. A Bíblia diz que vai ter disso, mas em toda circunstância eu tenho que deitar e dormir. Se eu não conseguir se acalmar no meio das tempestades, eu não consigo acalmar ela. Não consigo, porque eu já estou dominado por ela. Quando eu tiver isso, Isaías, eu vou me posicionar, envia-me a mim. Foi um dos profetas que Jesus mais citou. Foi o profeta que profetizou o seu nascimento, o sofrimento e a ascensão dele, e a paixão dele. Foi o profeta Isaías, sem ele nunca ter visto Jesus nascer. Olha a forma messiânica que ele viu, contemplou.
por isso que ele diz que ele levou sobre si. Ele começou a ver na geração nossa, dizendo: quem está vendo nossa geração de hoje, a profanação, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Estava vendo nós pregando, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Quem vai dar crédito? Porque ele era homem de dores. Ele está falando de Jesus aqui, é um homem de dores, não era um desocupado. Ele é um homem de dores, ele vai ser experimentado. Ele era um carpinteiro, ele foi experimentado no nosso trabalho, já dizer dessa forma, foi experimentado. Uma de quem os homens se escondiam o rosto, porque ele não tinha aparência. Ele não é esses quadros que o Leonardo da Vinci pinta, um alemão, olho azul, louro, bonitão. Não. Isaías, quando olhava para ele, se você visse Jesus aqui como homem, ele não tinha nenhuma aparência, nenhuma aparência, nem formosura, não era musculoso, não tinha. Se nós olhássemos para ele, nós não desejaríamos ele. Nós olhar para ele e via ele como um corcunda de Notre Dame. Dessa forma, nós ia rejeitar ele pela aparência. E o mundo de hoje vive pela aparência. Nós ia rejeitar ele. Aqui na Catedral Nova Vida ele não ia ter oportunidade. Como homem, muitas igrejas não iam deixar ele entrar. Como até hoje, como Deus, não estão deixando ele entrar. Imagine fisicamente, não ia deixar. Porque ele não tinha aparência, nem formosura. E o mundo de hoje é um mundo de aparência. Você vê os Facebook aí, não tem ninguém mais original lá no Facebook. Todo mundo cheio de filtro, massa pra cá, isso. Põe o queixo fino, nariz inclinado. Não tem ninguém original lá no Facebook. Não tem ninguém triste lá no Facebook. Pessoa põe foto feliz lá, mas lá na sua casa o inferno está rodeando. Lá no Facebook, está lá nas pizzarias, nos restaurantes, tirando foto quando chega em casa, ao inferno. Leve de aparência. Se coloque de pé. Esse é o motivo que Isaías colocou para nós dessa forma. Ele disse: busque esse Deus. Quando você vê Ele, quando você se encontrar com Ele, você não vai mais falar das suas qualidades. Diante dele, profetizou Amós. Diante dele é como se fosse um deserto. E atrás dele está a destruição. Quando eu me encontro com ele, no paradoxo, sou pecador, mas sou rei regenerado. Sou um pecador, mas sou amado. Não é contradição. Eu sou amado. A ponto dele ir lá naquele trono, o filho dele que estava lá, tomou todas as minhas dores, porque Isaías profetizou lá, todas as minhas dores. Enquanto ele conversava com Isaías lá, ele estava tomando todas as minhas dores. O castigo que me deixa perturbado, que me deixa ficar dormindo de um lado para o outro do travesseiro, rolando de um lado para o outro do travesseiro, aquela angústia que toma de conta do meu coração, às vezes ele tomou, já levou sobre si e pregou lá na cruz, toda aquela angústia. Enquanto Deus estava conversando com o profeta, estava mostrando para ele o que ia acontecer com ele quando ele visse aqui na terra. Deus estava mostrando para o profeta: meu filho, vai lá, você vai ser incumbido disso, de mostrar para o povo. A partir desse capítulo aqui, todos os pais de Israel conservavam as suas filhas moças, para ver se visse da família dele o descendente, o filho de Deus. Então, quando o pai tinha uma filha moça, ele guardava ela até uma certa idade. Fala: pode ser da minha filha, vai nascer o filho de Deus. Esse capítulo diante, todos os pais da tribo de Judá ficavam esperando: vai ser da minha, nasceu minha filha, vou guardar ela aqui, porque pode ser dela que vai nascer o Criador, o Emmanuel, Deus conosco. Todos os pais ficavam observando essa profecia. Por isso que quando Jesus vai lá em Nazaré, ele lá em Isaías 61 diz: hoje,
porque eles ainda estavam esperando. Hoje se cumpriu isso. Hoje se cumpriu. Aqueles pais alvoroçaram, ficaram endemoniados. Como se cumpriu? Como se cumpriu? Cadê o rei? Cadê o rei que profetizou Isaías? Nós estávamos esperando um legislador, um grande imperador que vinha aqui para resolver nossos problemas. Nós somos escravos de Roma. Esse rei aqui nasceu numa manjedoura. Como é que ele vai resolver o meu problema? Problema de uma nação que estava esperando, agora ansioso. Nós estamos aqui no tempo aguardando. Como é que ele vai dizer que é ele que vai resolver o nosso problema? Eles não estavam entendendo. Isso aqui que Isaías falou que estavam vendo, mas não estavam enxergando. Estavam ouvindo o Deus falando com eles, mas não estavam escutando nada, não estavam entendendo nada. Não estavam entendendo nada. É o que os cursos de teologia faz. Você se capacita tudo. Com toda aquela formação, você vai deixando o Espírito Santo e vai confiando agora no seu intelecto, na sua formação, no seu anel, no seu diploma, na sua pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA. Agora eu sou capacitado. Paulo tinha tudo isso. Era um homem que falava mais idiomas naquele tempo, era Paulo. Deus não usou nada disso. Teve que levar ele ficou lá 14 anos no céu dos céus. 14 anos. Fora da nossa dimensão aqui. 14 anos. Profetizando. Para trazer a revelação para nós. E ele disse: eu não vivo mais eu. Depois que ele desceu de lá do céu, ele disse: eu não vivo mais eu. Não é eu que vivo. É Cristo que vive em mim. O meu viver é Cristo. Eu não tenho mais vida. É Cristo que vive a minha vida. A minha vida. É isso que Isaías falou. Naquele passagem, naquele momento. Se a partir de agora não é eu que estou mais vivendo na linguagem de Isaías, não sou eu que mais vou viver como profeta, é Deus que vai viver em mim agora. A partir desse momento, toda a trajetória, eu não vou falar, é Deus que vai falar. Vai falar, a ponto do seu julgamento lá. As pessoas poderiam até dizer: Paulo, se defende, Paulo. Olha quanta acusação tem contra você, se defende. Se eu não vim aqui, eu não estou aqui para me defender. Eu estou aqui para a defesa do Evangelho. Eu não estou aqui para me defender. As pessoas estão falando mal de você, Paulo. Estão falando isso. Eu não estou aqui para me defender. Eu estou aqui para a defesa do Evangelho. Se vocês falarem mal do Evangelho, eu vou me posicionar. Mas você é prisioneiro. Não sou prisioneiro de César. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu vivei. Se ele quer que eu estou aqui na prisão, é na prisão que eu devo estar. Se ele quisesse que eu estivesse lá no palácio de Nero, era lá que eu estaria. Porque o meu viver é Cristo. Não vivo mais eu. Olha o nome diz que é Deus agora. É Cristo que vive em mim. Você pode dizer isso no seu íntimo, no seu coração? A vontade sua agora é a vontade de Deus. Lá na sua casa tem um pedaço do reino do céu lá. Você pode olhar para a sua casa e dizer: aqui não. Igreja não é isso. Se a igreja sair daqui, aqui vira só um templo, só uma casa vazia. Se passar muito tempo sem vir, vai cheio de teia de aranha, barata, rato. Não é isso aqui. É a sua casa. É a sua casa. Lá dentro da sua casa. Tem Deus lá dentro. Lá dentro. Você examine a si mesmo. Vê se lá dentro tem. Se Deus está lá dentro do seu coração, da sua alma, dos seus olhos, dos seus ouvidos. Se tudo que você usa é para Ele, para a honra e glória dEle. Amém? Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, está aqui a tua igreja. Está aqui a mensagem, meu Deus, que foi proclamada aos seus corações, meu Deus. Que cada um absorva aquilo que tem de se absorver para o seu dia a dia, para o alimento da sua alma. E o Senhor saiba trabalhar no coração de cada um, meu Deus, aquilo que era para eles absorver essa noite. Que aqui aquilo se torna agora vida na sua alma, se torna vida no seu corpo. E o respirar deles agora inala, meu Deus, agora a essência da adoração, a essência do teu trono, a essência da tua santidade, que a Shekinah agora transborda no íntimo da alma de cada um, meu Deus, que ouviram essa tua mensagem aqui, meu Deus, que eles possam sair refletindo aqui, meu Deus, desejando mais
mais cada dia, desejando mais dessa essência, meu Deus, desejando mais dessa fumaça que encheu o templo e sacudia o templo de Salomão, e sacudia que esse templo, essa honra, meu Deus, essa glória mudou a vida desse profeta, que essa glória também possa mudar a vida desses que estão aqui ouvindo a tua mensagem, no nome bendito e santo de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoa, meu Deus, leva eles de volta para os seus lares, meu Deus, e que eles adentrarem lá, a Shekinah entre, meu Deus, na seu lar, na sua casa, meu Deus, na sua família, meu Deus, e possa transformar aquela casa num lar de paz, de alegria, de gozo do Espírito Santo, e que possa ter alegria, meu Deus, do céu, meu Deus, aquilo que o Senhor conquistou lá na cruz, tenha na casa de cada um, meu Deus, que ouvir essa mensagem, que essa palavra, meu Deus, possa transformar, meu Deus, em cura, em milagre, em libertação, em harmonia, meu Deus, para que eles possam, meu Deus, com isso testificar, que eles possam, as pessoas possam ver neles um cidadão do reino de Deus. E é isso, meu Deus, que eu declaro no nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, 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 irmãos, amém, amém, está todo mundo tranquilo, né? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, e que todos digam amém. Amém. A vitória é nossa. Está terminado no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. Daniel, Marcão.